Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar uma pequena quantia usando o link na descrição. Mas, no mínimo, assista a este programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas à nossa convidada de hoje, Jyoti Brar. Jyoti é a presidente do Partido Comunista da Grãmista. Jyoti, seja bem-vinda ao Índia e à Esquerda Global. Jyoti, welcome to India and Global Left. Muito obrigado por me receber. Maybe I'd start with the special. Talvez eu começasse com a operação militar especial russa na Ucrânia, já que isso dividiu muitas pessoas na esquerda. E percebi que você tem participado desse debate, dessa reorganização, dessa discussão. Se você pudesse explicar por que o que setores da esquerda deixam de perceber quando não veem isso como uma operação militar especial e, em vez disso, enxergam como uma invasão russa à Ucrânia. And instead see this as a Russian invasion of Ukraine. Thanks, Jyotish. Excellent question. And really Obrigado, Jyotman. Excelente pergunta. Na verdade, o início da SMO revelou para nós uma divisão profunda no que se autodenominava Movimento Comunista Internacional e uma real falta de fundamentação teórica em muitas organizações que se dizem marxistas-leninistas. Essencialmente, elas se deixaram levar pela propaganda burguesa, algo que todo leninista deveria saber como enxergar e resistir. Nossa vida é marcada, não é mesmo? Sobrecargas histéricas de propaganda burguesa. Quando todo mundo está gritando para você uma mesma mensagem, a classe dominante quer que você pense algo e quer que você tenha uma reação emocional a uma série de afirmações que ele está fazendo. have an emotional reaction to a whole load of assertions they're making. They want you to not use, Ela quer que você não use, sabe, o raciocínio, a parte sensata do seu cérebro. Quer que você seja levado pela emoção. E cria esse tipo de muro de histeria que supostamente impede as pessoas de terem conversas sensatas. Mas, obviamente, o trabalho dos comunistas, porque estudamos o marxismo, é aplicar nosso entendimento à situação e elaborar uma análise do que realmente está acontecendo. E a primeira coisa a se perguntar sobre qualquer guerra é: qual é o contexto? Qual é o pano de fundo? Quais eram as políticas que estavam seguidas por ambos os lados antes de essa guerra estourar? E assim que você olha para o contexto da OME, precisa admitir uma série de coisas que a propaganda ocidental simplesmente apagou. Na verdade, toda a gestão da narrativa do Ocidente começa no dia em que os russos lançaram a Operação Militar Especial. E tudo o que aconteceu antes disso é apagado. Então, o fato de que houve 2 golpes na Ucrânia para substituir governos que tentaram ser mais neutros em seu posicionamento entre a Europa e a Rússia, isso não é mencionado de forma alguma. O fato de que desde 2014 há uma junta fascista em Kiev controlada pela CIA e pelo M6, isso obviamente não é mencionado. O fato de que, desde 2014, essa junta fascista com seus mentores do M6 e da CIA vinha supervisionando pogroms contra ucranianos russófonos, que eram, você sabe, quase metade da população, certo? É uma grande parte da população que, naturalmente, tem sentimentos amistosos em relação à sua história soviética e aos seus vizinhos russos. Isso foi apagado. O fato de que, na verdade, não foram os russos que começaram essa guerra. A guerra começou em 2014, quando setores da Ucrânia se recusaram a aceitar o golpe fascista que ocorreu através do processo Maidan, também foi apagado. Na verdade, o que houve no Donbass foi uma guerra de resistência antifascista contra o que era essencialmente um projeto colonial. A Ucrânia já havia perdido sua soberania para o Ocidente em 2014. Na verdade, há um processo de enfraquecimento da soberania ucraniana desde 1991. Pode-se dizer, de muitas maneiras, que a Ucrânia perdeu sua soberania naquela época, porque o povo ucraniano votou para permanecer na União Soviética. Mas a vontade deles foi ignorada. A União Soviética foi dissolvida.
Eles não queriam perder o socialismo, eles não queriam perder a URSS. Eles votaram dessa forma. Foram ignorados. Então, desde o colapso da União Soviética, com a contra-revolução que ocorreu em 1991, tem havido um processo de erosão da soberania da Ucrânia. Mas, de fato, em 2004, com a chamada Revolução Laranja, foi a primeira tentativa de instalar uma ditadura apoiada pelo Ocidente. Não teve muito sucesso. Eles voltaram em 2014. Nesse meio tempo, vinham financiando fascistas. Na verdade, se você olhar para a história da Ucrânia, novamente, algo que não é discutido no Ocidente, o financiamento de ultranacionalistas ucranianos que depois se tornaram fascistas, desde a década de 1930 pelos poderes imperialistas ocidentais, tem sido incessante. Financiamento contínuo de fascistas ucranianos. Por quê? Sempre houve um desejo das potências imperialistas ocidentais de usar a Ucrânia como uma plataforma de lançamento e como um ariete para tentar destruir a Rússia. A destruição de uma Rússia independente, a destruição da União Soviética, por um certo período, mas antes disso, a Rússia, e depois disso novamente a Rússia, tem sido um objetivo de longo prazo das potências imperialistas. Portanto, vimos uma continuidade da política imperialista durante todo esse período desde 1991. Em 2014, eles conseguiram o que queriam. Conseguiram um regime totalmente sob seu controle. Toda a soberania foi perdida pelo povo ucraniano. Toda a oposição foi reprimida. Sindicatos foram banidos, partidos políticos foram proibidos. Meios de comunicação proibidos. Atividade independente das classes trabalhadoras basicamente proibida. Gangues de terror circulando pelas ruas para disciplinar os trabalhadores. O fascismo novamente às claras. Toda a história da Ucrânia totalmente reescrita. História da Segunda Guerra Mundial totalmente reescrita. O fascismo do período da Segunda Guerra Mundial foi branqueado. Pessoas que realizaram e ajudaram entusiasticamente no Holocausto nazista na Ucrânia e na Polônia durante as décadas de 30 e 40, completamente branqueadas. E essas pessoas foram reabilitadas não só na Ucrânia, mas também na mídia ocidental e global. Brancadas. E essas pessoas, esses terríveis criminosos de guerra, são exaltados como os pais da nação. E vemos nossos próprios políticos no Ocidente dizendo o slogan desses fascistas, Slava Ukraini, que é o slogan dos fascistas bandeiristas, que realizaram massacres de judeus, comunistas, eslavos e poloneses durante o período do Holocausto na Segunda Guerra Mundial e que continuaram lutando contra a União Soviética depois que a guerra terminou oficialmente por mais 8 anos. Houve uma espécie de guerra de resistência apoiada pelo Ocidente, basicamente uma campanha terrorista, na Polônia e na Ucrânia, que continuou até 1953, com financiamento do Ocidente para os remanescentes fascistas que mantinham na Ucrânia. E quando foram derrotados, o maior número possível deles foi retirado de avião, e eles foram cuidados na esperança de que um dia pudessem ser usados novamente. E assim vimos no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, existiam comunidades de ucranianos fascistas essencialmente resgatados, que eram pagos e financiados para criar seus filhos com suas tradições. Esse é o termo bonito para, você sabe, manter o fascismo vivo em sua mentalidade, em seus costumes. Eles eram financiados, tinham esses pequenos centros culturais ucranianos que recebiam financiamento estatal para manter tudo isso vivo. Para manter o sentimento de comunidade vivo, a cultura da supremacia fascista viva. E os imperialistas são bons nisso. Eles gostam de manter seus representantes em espera, caso surja a oportunidade de usá-los novamente. E, infelizmente, essa oportunidade apareceu. A União Soviética foi derrubada, ela se dissolveu. E em país após país, representantes fascistas que haviam sido mantidos em espera foram reinseridos. E os magnatas da propaganda do Ocidente começaram seu trabalho de reescrever a história e os livros de história, criando museus e ONGs para formar uma nova memória cultural, mudando o currículo nas escolas, para que as novas gerações de crianças que crescem na Ucrânia aprendam uma visão completamente invertida de sua própria história.
e assim sejam doutrinadas para se tornarem russófobas. Esse é o objetivo principal: transformar não apenas o território e os recursos da Ucrânia, mas também seu povo em uma força proxy disposta a ser usada contra a Rússia. E agora vemos o resultado. Vemos que os homens da Ucrânia foram ou exterminados ou tiveram que deixar o país para não serem exterminados, tudo em prol do objetivo dos imperialistas de destruir a Rússia. Eles querem repetir. Sabe, também precisamos reconhecer que, no panorama geral, estamos diante de uma enorme crise capitalista global de superprodução. Da última vez que a situação ficou realmente ruim para a economia global, na verdade, o boom do pós-guerra chegou ao fim, no final dos anos 60, e a crise de superprodução voltou a se aprofundar. Durante os anos 70 e 80, houve uma onda de agitação civil, houve desemprego, houve o fechamento de indústrias. Havia grandes problemas nas economias do mundo capitalista. E, essencialmente, os imperialistas salvaram seu sistema, restabilizaram-se e recuperaram a lucratividade saqueando os recursos da União Soviética e dos antigos países socialistas do leste europeu. Ou seja, deram um grande impulso ao seu sistema. Mas é importante notar que enquanto faziam isso, enquanto estavam nadando em dinheiro e lucrando tanto ao saquear a imensa riqueza acumulada pelos países socialistas, eles também aproveitaram a oportunidade para acelerar e aprofundar seus ataques contra suas próprias classes trabalhadoras. Ou seja, eles não estavam dizendo: agora que as finanças estão melhores, podemos continuar com a boa distribuição de riqueza que tivemos após a Segunda Guerra Mundial. Não, agora que a ameaça do exemplo soviético havia desaparecido, eles não viam mais necessidade de continuar subornando toda a classe trabalhadora com as reformas de bem-estar social que o mundo imperialista teve que implementar após a Segunda Guerra Mundial para conter a onda revolucionária que se espalhava rapidamente pelo mundo. Então, mesmo os bons tempos para os imperialistas não resultam em bons tempos para a classe trabalhadora. A única coisa que traz bons tempos para a classe trabalhadora é a ameaça de revolução. E realmente, para mim, a lição a ser aprendida com isso é que precisamos parar de apenas ameaçar e ir até o fim e, concluir o trabalho. Mas voltando à sua pergunta, desculpe, isso foi um pouco tangencial. Voltando à sua pergunta sobre como o movimento comunista falhou nesse momento. O que você viu foi um monte de partidos comunistas que, essencialmente, permitiram-se ficar tão apodrecidos pelo revisionismo, tão desmoralizados pelas vitórias do capitalismo, que acabaram se tornando amplificadores da propaganda burguesa. Eles aceitaram a narrativa burguesa e pararam de estudar. Pararam de analisar, de uma forma marxista-leninista, as verdadeiras forças de classe em ação. E também deixaram de ter qualquer fé na capacidade das massas trabalhadoras de fazer uma revolução. Assim, eles não veem mais seu papel como ajudar a classe trabalhadora a entender o que está acontecendo, ajudar a classe trabalhadora a compreender por que o capitalismo precisa ser substituído pelo socialismo. Em vez disso, eles se veem como uma espécie de força de oposição permanente que apenas fica lamentando e dizendo: bem, as coisas não são muito justas, não é? Mas, essencialmente, eles aderem ao tipo de crítica pequeno-burguesa ao capitalismo, que é: não é justo e devemos corrigir a injustiça, em vez do entendimento marxista, que nos mostra por que os problemas que estão embutidos no sistema capitalista de produção para o lucro não podem ser resolvidos dentro desse sistema. O papel de um partido comunista é ajudar as massas trabalhadoras a se organizarem para remover o sistema capitalista de produção e substituí-lo. O que você vê é que os partidos que não conseguem reconhecer que a Rússia não é um país imperialista e que a Rússia não começou essa guerra, que a Rússia é o alvo de todo o campo imperialista. Porque é soberana. E sua soberania basicamente significa que, independentemente dos desejos de sua liderança e do sistema financeiro que administram,
Eles são, objetivamente, um baluarte do anti-imperialismo no mundo. E considerando que a principal contradição no planeta é entre o bloco imperialista e as massas oprimidas, nós, como revolucionários, temos que estar do lado dos anti-imperialistas. É nosso dever defender a vitória da Rússia, não ficar dizendo, eles invadiram, como se fôssemos pacifistas ingênuos. Isso é obviamente você entende o que está acontecendo. 8 anos de guerra foram impostos pela OTAN, através da junta de Kiev, aos russófonos que apenas tentaram resistir a um golpe fascista em seu país. Na verdade, a Rússia foi muito lenta para defender o Donbass, mas acabou percebendo. Não tenho certeza se foi Vladimir Putin ou Sergei Lavrov, mas um deles apontou, após uma longa experiência tentando chegar a acordos com as potências ocidentais, que essas pessoas são incapazes de cumprir acordos. Eles só entendem uma linguagem. E se quisermos defender nossa soberania, teremos que fazê-lo com fatos concretos e com força, porque não importa quantos tratados você assine. Nós cumpriremos a nossa parte e eles minarão do lado deles. Então, o mundo anti-imperialista tem aprendido essas lições que, infelizmente, muitas pessoas que se dizem socialistas e comunistas ainda não aprenderam. Se eu pudesse acrescentar um ponto ao que você disse antes sobre a estagflação dos anos 70, quero dizer, eventualmente nos anos 70, isso se torna estagflação. Mas a queda na taxa de lucro começou ainda nos anos 60 nas partes desenvolvidas por causa do excesso de concorrência. E a periferia não conseguia comprar esses produtos, porque o poder de compra era muito limitado. Isso foi resolvido, como você disse, saqueando os países atrás da cortina de ferro e a União Soviética. Mas eu também acrescentaria o saque de grande parte do sul global, que não era socialista, ou digamos, não comunista, por assim dizer, impondo esse projeto neoliberal em grandes partes da Ásia e da África para extrair trabalho excedente. Foi assim que a crise de superprodução pôde ser resolvida por um tempo. Se eu puder fazer o papel de advogado do diabo aqui, há setores da esquerda que são muito categóricos, muito claros em suas convicções de que a resposta da Rússia é uma reação à provocação. Eles têm isso muito claro. Mas acho que há uma divisão mesmo entre aqueles que aceitam que se trata de uma resposta provocada. Há alguns dentro desse grupo que diriam que, no fim das contas, isso fez a Rússia na mestre se invadiu. Sim, eles são provocados. São ingredientes de culpar a OTAN, etc. E eles passam muito tempo criticando, assim como nós. Mas no fim das contas, dizem que talvez a Rússia tivesse outros meios, além de invadir. E ainda assim chamam de invasão. Não estou pensando necessariamente em todos os esquerdistas, mas até mesmo no Scott Horton, um libertário que escreveu o livro Provoked. É um livro enorme, ele documenta toda a história desse conflito. Mas então ele tem um capítulo em que apresenta possibilidades do que a Rússia poderia ter feito em vez dessa operação militar especial. Também entrevistei Clary Daly, e ela é muito vocal. Mas se não me engano, e me corrijam, espectadores, se eu estiver representando mal, acho que ela também disse que a Rússia não deveria ter invadido, ou que foi errado. Gostaria de saber o que você diria sobre essa linha de análise. Acho que, fundamentalmente, isso é uma resposta ao fato de que essas pessoas estão vivendo dentro de uma bolha midiática, esmagadora e histérica. E é muito, muito difícil manter uma posição correta quando todo mundo ao seu redor diz como você pode dizer isso. Eles são lunáticos, são maníacos. Então eles dizem, não, eles foram provocados, mas ok, não foi uma boa ideia. E sabe, isso também é uma espécie de aceno para um pacifismo burguês que se recusa a entender o que é o imperialismo. Os russos foram muito lentos para agir. Eles agiram com muito cuidado
e de forma muito adequada. Você verá que Vladimir Putin é um presidente que se preocupa muito com o direito internacional, assim como com o direito nacional, em garantir que tudo esteja em ordem para poder mostrar ao seu próprio povo, à comunidade internacional, aos seus aliados e aos seus críticos, seguimos os procedimentos corretos em cada etapa do caminho. Acho que as pessoas precisam entender corretamente, não é apenas que a Rússia foi provocada. Se você olhar para o que estava acontecendo na Ucrânia desde 2014 e observar o curso da guerra, desde que a operação militar especial se desenvolveu, o que você verá é a OTAN. Ok, houve toda essa discussão sobre se a Ucrânia poderia ou não entrar na OTAN, mas de fato, ela já estava. O exército ucraniano foi fortalecido pela OTAN para ser o maior exército da OTAN. Isso estava acontecendo. Ninguém estava planejando, ninguém estava ameaçando a Ucrânia. Então, por que eles estavam fazendo isso? Havia apenas uma razão. Eram preparativos para uma guerra contra a Rússia. Eles construíram enormes fortificações, transformaram o leste da Ucrânia em uma fortaleza gigantesca, pronta para uma guerra naquele território. E finalmente, bem, na verdade, não finalmente, era para haver um processo de paz, certo? O processo de Minsk, ao qual a Rússia aderiu como garantidora. A França também, os Estados Unidos também, a Alemanha, quero dizer também. Todos deveriam ser garantidores de um processo de paz com o qual todos tinham concordado. O que aconteceu? A Rússia cumpriu. Todos os outros ignoraram e minaram o acordo. E depois que a operação militar especial foi lançada, todos eles até vieram a público e disseram, sim, nunca foi nossa intenção. Nós estávamos apenas ganhando tempo para continuar criando fatos no terreno, para aumentar as forças armadas ucranianas. Qual era o propósito de tudo isso? Eles queriam encontrar uma maneira de lançar o tipo de guerra que achavam que foi o que derrubou a União Soviética no Afeganistão. Não vamos ter essa conversa agora, mas eles estão errados. Não foi isso que derrubou a União Soviética. Mas eles queriam lançar o tipo de guerra que achavam que faria a Rússia sangrar, minaria a economia russa e a coesão social russa e forçaria uma mudança de regime em Moscou para que pudessem entrar dançando e ter outra orgia de saques como tiveram nos anos 90. Esse era o plano deles pouco antes do início da OME. Só começamos a entender de verdade o que estava acontecendo depois, porque na época era muito difícil fazer sentido da situação. Começamos a receber muita propaganda avassaladora. A Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir. E para as pessoas que não sabiam todos os detalhes do que estava acontecendo, tudo parecia estranho. Por que eles estavam gritando assim de repente? O que acabou acontecendo é que as forças ocidentais, as forças ucranianas apoiadas pela OTAN, estavam se concentrando nas fronteiras de Donbass para uma grande operação de invasão, tentando retomar o território. E, basicamente, foi nesse momento que a Rússia interveio para impedir isso. Então, mesmo naquele momento, você sabe, para o Ocidente, a maneira como eles travam suas guerras é que eles precisam ter controle da narrativa. Então, eles sempre tentam fazer parecer que o outro lado começou. Não sei se você percebeu, mas em dezembro e janeiro, na Coreia do Sul, durante outubro, novembro, dezembro e janeiro, houve uma série de provocações que, na verdade, tinham como objetivo fazer com que a RPDC caísse numa armadilha e invadisse o Sul, o que eles estão prontos para fazer a qualquer momento, se necessário. Mas os Estados Unidos queriam reabrir aquela frente de guerra, mas só queriam fazer isso se pudessem apresentar ao mundo como se o outro lado tivesse começado. Então fizeram várias provocações. Eles estavam voando drones sobre Pyongyang. Uma das coisas que eles fizeram foi tentar organizar o assassinato de um político. Não consigo me lembrar de todos os detalhes, os nomes, os partidos e tudo mais, mas basicamente não deu certo. Eles tinham uniformes do exército norte-coreano que estavam preparando para deixar no local
para fazer parecer que alguns soldados norte-coreanos tinham atravessado a fronteira e assassinado esse político. A ideia era unir o Sul em um momento anti-RPDC e desencadear o início de uma guerra, mas com uma narrativa de que o Norte havia começado tudo. Bem, essencialmente foram as movimentações das forças da OTAN para lançar uma grande invasão em Donbass que desencadearam a operação militar especial russa para impedir isso. Então, nos foi apresentado que um dia Vladimir Putin acordou, era um maníaco genocida, e decidiu que precisava esmagar seus vizinhos, então simplesmente enviou seus tanques. E tudo isso aconteceu do nada, não foi? E essa é a narrativa que tem sido empurrada com força para as pessoas no Ocidente. E eu acho que, mesmo as pessoas que resistem a essa narrativa, por estarem tão cercadas de pessoas que foram alvo de propaganda e estão histéricas, acabam cedendo um pouco. E, na minha opinião, uma grande parte disso é não ter uma base marxista da qual tirar força quando todo mundo ao seu redor enlouqueceu e está seguindo a propaganda. Uma última pergunta aqui. Talvez como marxista, eu pediria que você me ajudasse a analisar o impacto da operação militar especial da Rússia sob a ótica da luta de classes. Como isso se apresenta? Você já disse em outros momentos que a operação militar especial abre possibilidades revolucionárias. Para mim, é mais fácil entender isso pelo viés da análise anti-imperialista, porque depois de muitos anos, talvez desde a queda da União Soviética, é a primeira vez que a Rússia diz ao Império Militar Ocidental: chega, não vamos mais tolerar o seu bullying. E este também é o momento em que a China está se afirmando contra o imperialismo em seu próprio quintal. E tudo mais, não apenas com retaliações através de guerras tarifárias, mas também com suas próprias demonstrações militares, como desfiles e afins. But also its own military demonstrations through parades and so on. So to that extent, it's very clear that the West. Nesse sentido, está muito claro que o Ocidente foi recuado. Agora, alguns dos documentos. O documento de Defesa de Segurança Nacional, que foi apresentado a Pat Hackett, escrito por Albrecht Kolbe, sugerem que os Estados Unidos estão considerando redirecionar seu foco militar da China e da Rússia para a América Latina. Agora, teremos que ver quanto disso será implementado e como isso vai se desenrolar. Mas há pelo menos um sinal de que eles entenderam que Rússia e China agora estão se afirmando. E não será fácil continuar fazendo o que vinham fazendo. Mas me ajude a entender isso pela ótica de classe. Como isso é visto a partir da perspectiva da classe trabalhadora? Quero dizer, a Rússia não é um país comunista. Consigo pensar nas implicações para a classe trabalhadora no Ocidente e no leste da Ucrânia, Donbass, Luhansk, Zaporizhia e Kherson, que seriam obviamente muito positivas. Mas além disso, que realinhamento de forças de classe essa operação militar especial cria, se é que cria algum? E não estou dizendo que resistir ao império militar não seja revolucionário por si só. Mas só estou tentando entender se existe uma camada de classe direta além disso. Com certeza existe. Não é uma questão simples, clara e fácil, como todo mundo gostaria que fosse, eu acho, às vezes. Mas, fundamentalmente, o inimigo do campo anti-imperialista e de todas as nações oprimidas é o mesmo inimigo dos trabalhadores nos países imperialistas. Isso é algo que o Partido Comunista deveria estar dizendo às suas classes trabalhadoras o tempo todo. Nossos aliados, se você vive em um país imperialista, não são a pequena burguesia, aquela esquerda meio falsa que quer reformar e consertar o sistema e que, no fundo, já foi cooptada e é leal ao sistema. Nossos aliados estão no mundo oprimido e no mundo anti-imperialista. E precisamos construir um grande campo unido, porque sim, como eu disse, a SMO realmente marcou a abertura de uma nova era. Por um lado, estamos vivendo um novo momento no desenvolvimento da crise de superprodução, que realmente está atingindo proporções extremas. Os problemas econômicos dos imperialistas estão se aprofundando a cada dia. E é preciso reconhecer que a força motriz por trás do ímpeto de guerra deles é o desespero econômico. Eles precisam desse saque.
Eles precisam dessa orgia de destruição e reconstrução para reequilibrar o sistema e tentar recuperar a lucratividade, porque do contrário estarão em apuros muito, muito, muito sérios. O sistema econômico está à beira de um colapso gigantesco. Acho que há muito resgate silencioso de instituições acontecendo nos bastidores, apenas por meio da impressão de dinheiro. Mas é claro que isso traz consigo todo tipo de problema, que estão lentamente gerando questões sociais e econômicas, tanto local quanto globalmente, por meio da inflação e da falta de confiança no dólar, no euro, na libra, e em todas essas moedas nas quais os países imperialistas têm confiado e imposto a todos durante tanto tempo. Mas ao mesmo tempo em que o campo imperialista está em tamanha crise, o campo anti-imperialista, como você disse antes, está encontrando seu caminho. Na verdade, está se firmando de uma forma que não víamos desde a morte de Stalin, unindo-se com um reconhecimento comum de uma luta comum, apesar do fato de que nem todos os membros do campo são socialistas, certo? Você tem a China, a Coreia do Norte, o Vietnã e o Laos, mas também tem a Rússia, o Brasil e, claro, a Venezuela, Cuba, Nicarágua, Iêmen, Irã. Enfim, há uma variedade de tipos de economia e sociedade nesse grupo. Mas o que caracteriza todos eles é o reconhecimento de que nunca serão soberanos, nunca conseguirão desenvolver suas próprias economias de forma independente, nunca conseguirão controlar seus próprios recursos e oferecer algo para suas populações enquanto o imperialismo estiver lá ameaçando-os. E um a um podem ser eliminados. Cada vez mais, há o reconhecimento de que a luta precisa ser travada de forma unificada e coordenada. Então você começava a ver o ressurgimento, na verdade, de uma ordem internacional que começou com a Revolução de Outubro, onde o país socialista era a base disso, a URSS socialista. Mas a URSS socialista reconhecia novamente que o imperialismo era o grande inimigo no mundo e estabeleceu laços fraternos com todos os tipos de nações que só queriam ser soberanas e independentes. Elas não necessariamente iriam se tornar socialistas no dia seguinte, certo? Se você ler Fundamentos do Leninismo de Stalin, escrito em 1924, ele aponta que o emir do Afeganistão, que era obviamente um governante feudal, estava objetivamente do lado das forças revolucionárias no mundo porque defendiam um Afeganistão soberano e independente. Enquanto isso, havia forças burguesas no Egito, embora ele dissesse que as forças burguesas no Egito também eram, objetivamente, mais revolucionárias do que as forças alinhadas ao Partido Trabalhista na Grã-Bretanha, que na verdade estavam lá para servir ao Império, apesar de se autodenominarem classe trabalhadora e socialistas, certo? Então, precisamos analisar qual é objetivamente o conteúdo da luta de alguém e não apenas as palavras que usam para envolvê-la. Você sabe, os combatentes iemenitas estão constantemente citando o Alcorão quando se reúnem objetivamente com pessoas de todos os tipos de espectros religiosos e políticos para formar uma frente unida contra o sionismo. E eles reconhecem que o sionismo é uma ferramenta do imperialismo. Eles reconhecem que, em última análise, sua luta é uma luta anti-imperialista. Então, essa união é algo extremamente significativo, muito, muito importante. Ela oferece a possibilidade de que esse caminho rumo à Terceira Guerra Mundial não precise terminar nem em aniquilação nuclear, que é algo com o qual todos nós fomos chantageados a temer, nem com as classes dominantes do Ocidente conseguindo o que querem e reafirmando sua dominação. Isso pode, na verdade, terminar na derrota deles. Mas o que precisamos reconhecer, como trabalhadores nos países imperialistas, é que a tarefa de derrotar o imperialismo não pode ser deixada apenas para as forças do mundo anti-imperialista em outros lugares. Eles podem derrotá-lo militarmente, podem conquistar para si mesmos um alívio temporário. Mas enquanto os financistas na Grã-Bretanha, Alemanha, França e Estados Unidos continuarem sentados sobre enormes montanhas de capital financeiro, eles nunca deixarão em paz os territórios que conquistaram sua liberdade.
continuarão financiando exércitos, mídia e todo tipo de provocações e operações sujas para causar problemas e minar a capacidade desses países de progredir e se desenvolver enquanto tiverem permissão para isso. É responsabilidade dos trabalhadores nos países imperialistas detê-los. E também precisamos reconhecer que, sabe, os dias dos subornos do pós-guerra, basicamente o contrato social que foi feito, no qual concordamos em não fazer uma revolução em troca de recebermos algumas das coisas que teríamos conseguido se tivéssemos feito uma revolução, tudo isso está sendo retirado. Não vai voltar. Não vamos voltar a 1945. Aquilo é resultado de uma situação revolucionária. A única maneira de as coisas melhorar para os trabalhadores britânicos é a mesma maneira pela qual melhoram em outras partes do mundo. É quando os imperialistas são impedidos de serem imperialistas. E isso significa que eles precisam ser despojados de seus estoques de capital financeiro. Eles precisam ser separados de sua capacidade de controlar a vida econômica e política. Portanto, essa é uma luta em duas frentes. As oportunidades para essa luta estão se abrindo. As condições de vida das pessoas estão ensinando a elas uma lição que nenhuma leitura de Lenin poderia ter ensinado, que é o que o sistema realmente é, o que a classe dominante realmente pensa de você, certo? Se observarmos a forma como nossa classe dominante jogou os ucranianos na máquina de moer carne da maneira mais imprudente, o que vemos agora é que muito disso foi dirigido por líderes e agentes britânicos. Há muitas evidências agora que indicam que eles são os mentores por trás das operações mais terríveis e sangrentas desta guerra. O que vemos é uma continuidade de atitude em relação às pessoas comuns e trabalhadoras, seja em casa ou no exterior, que remonta a 1914. Talvez você não esteja tão ciente disso, Cor, mas ainda era algo muito presente na memória popular quando eu crescia na Grã-Bretanha. Como os generais na Primeira Guerra Mundial tratavam os soldados comuns como simples carne de canhão descartável. Na verdade, acredito que é daí que vem essa expressão. Certamente foi assim que ela surgiu para mim durante minha educação. Essa atitude, essa visão totalmente supremacista de que eles são apenas descartáveis. E as histórias horríveis com as quais crescemos, sobre, você sabe, onda após onda de corpos humanos sendo enviados para o fogo das metralhadoras para serem abatidos, enquanto uma batalha acontecia por esta ou aquela colina. Você sabe, avançamos 2 metros e perdemos 300 mil homens. Fundamentalmente, aquela guerra, é claro, não era sobre aqueles pedaços de terra. Era sobre quem teria o direito de saquear as colônias. Isso também não foi deixado claro para nós nos nossos livros de história, nem para as pessoas que estavam lutando. Mas naquela guerra, os trabalhadores da Europa foram tratados como totalmente descartáveis, carne de canhão. E a razão pela qual seus governantes podem nos tratar assim é porque eles não nos consideram seres humanos de verdade. Eles não consideram os oprimidos, sabe, nos países coloniais, como seres humanos de verdade. Você vê exatamente a mesma atitude na forma como trataram os homens ucranianos. Eles divulgam essa mídia sentimental para tentar fazer com que pessoas bem-intencionadas no Ocidente sintam que precisam ficar do lado da Ucrânia porque são contadas todo tipo de histórias horríveis, mas é tudo puro choro de crocodilo. Todas as coisas trágicas e horríveis, os crimes que foram infligidos ao povo ucraniano, vieram desses financistas maquiavélicos e imperialistas que tratam o mundo inteiro da mesma forma que a Companhia das Índias Orientais tratou a Índia, basicamente apenas como uma oportunidade para saques corporativos. Sim, você está certo. Não sou velho o suficiente para ter ouvido essas memórias populares, mas li alguns livros sobre esse assunto. Quero dizer, agora existem cada vez mais livros escritos sobre a participação da Índia no que era chamado de Grande Guerra naquela época.
E não apenas combatentes, quero dizer. A participação dos combatentes foi enorme, mais de 1 milhão de pessoas. Mas acho que mais de 500 mil não combatentes participaram junto com os combatentes. E agora há muitos livros escritos sobre a experiência vivida dos soldados indianos. Estou presumindo que você tem raízes no Punjab. Mas sim, o Punjab era a colônia dos canais, e era o campo de recrutamento. E havia tanto muçulmanos, hindus quanto sikhs. Eles foram para a França e Flandres. E o que viram foi que era um período muito difícil para eles lidarem com o racismo, a guerra e assim por diante. Mas acho que foi ainda mais difícil para os muçulmanos que foram enviados à Mesopotâmia, porque naquela época o Império Britânico alegava ser o Império Muçulmano. A justificativa deles era que mais muçulmanos viviam sob seu império do que sob o Império Otomano, pois estavam competindo com os otomanos. Os muçulmanos que foram para a Mesopotâmia e viram todas as explosões e munições ficaram muito divididos porque tinham ouvido falar da terra de Harun al-Rashid, e essas eram suas terras sagradas, mas as pessoas estavam simplesmente sendo mortas lá. E há livros escritos sobre isso. So there are books written on that. All right. You spoke about the... Certo. Você falou sobre a responsabilidade da classe trabalhadora no núcleo imperial. E isso me leva a uma pergunta que eu queria te fazer. Pelo menos do ponto de vista do seu partido, em um núcleo imperial, tendo um partido que quer convencer a classe trabalhadora sobre a luta contra o capitalismo e a luta contra o império, em um momento em que muitas pessoas trabalhadoras estão envolvidas na forma parlamentar e eleitoral da política, como vocês abordam isso? Quero dizer, para muita gente, política, acima de tudo, são eleições. Embora eu não queira exagerar isso, porque não é necessariamente verdade para todos. E provavelmente estamos lidando com essa questão, não só no núcleo imperial. And we are grappling probably with this not just in the imperial core, we are also thinking about other liberal democracies. Também estamos pensando em outras democracias liberais, liberais entre aspas, como a democracia indiana, onde todo o papel dos partidos comunistas está sendo debatido e discutido. Porque na Índia, há lugares como Kerala, por exemplo, onde os partidos comunistas realmente podem disputar eleições e até agora eles têm vencido. Mas, de modo geral, acho que, de maneira ampla, o movimento comunista na Índia continua muito forte. Quero dizer, essa é a minha leitura. Não sei como você vê isso. Mas quando vou às manifestações de agricultores, às marchas dos agricultores, a qualquer tipo de mobilização sindical, essas são em grande parte organizadas por uma ou outra forma de organização guarda-chuva do Partido Comunista. Então, fora da política eleitoral, existe, é claro, uma presença massiva dos partidos comunistas na Índia. Não tenho certeza sobre a Grã-Bretanha, você teria que me esclarecer sobre isso. Não acho que isso seja verdade lá. Como um partido comunista, como alguém associado ao movimento comunista nesse núcleo imperial, onde a política é tão frequentemente pensada e imaginada através das eleições. Até mesmo a esquerda costuma ser obcecada pelo Partido Corbynista ou pelo Labour dissidente. Qual seria sua estratégia, ou qual é sua agenda ou estrutura para convencer a classe trabalhadora sobre a luta que eles estão ou que deveriam estar travando? Fundamentalmente, nosso trabalho é ajudar as pessoas trabalhadoras a aprenderem com sua própria experiência, mostrar a elas como a vida está ensinando e, de certa forma, acelerar esse processo de aprendizado, se preferir. Não é nosso papel convencer os trabalhadores de que precisam fazer uma revolução. Uma situação revolucionária vai surgir. Nosso papel é ajudar trabalhadores suficientes a entender que não há como consertar este sistema para que ele entregue o que eles precisam. E, na verdade, isso significa popularizar uma compreensão marxista. Então, nosso trabalho é, antes de tudo, formar marxistas e depois fazer com que nossos marxistas estejam entre o povo, conectados com eles, fazendo parte deles e popularizando uma compreensão de classe sobre o que é essa sociedade, como ela funciona. Porque ela não pode e não entrega o que eles precisam, porque suas vidas estão ficando cada vez mais difíceis e todas essas questões.
why their lives are getting so much harder and all of those things. When it comes to the obsession with electoralism, Quando se trata da obsessão com o eleitoralismo, você está certo, isso foi totalmente dominante no período pós-guerra, mas isso está mudando rapidamente. Sabe, desde que, como você disse, a agenda neoliberal voltou nos anos 80 e 90, a experiência das pessoas trabalhadoras na Grã-Bretanha era muito essa. Olha, estamos sendo atacados e ninguém está nos defendendo. E nos disseram que o Partido Trabalhista é o partido da classe trabalhadora, e temos votado neles religiosamente por gerações. E temos um conselho trabalhista e um deputado trabalhista, e eles nem sequer, sabe, se mexeram para salvar um livro em uma biblioteca. Quem dirá um emprego, uma fábrica ou uma indústria. Certo. Então, na verdade, os trabalhadores na Grã-Bretanha têm presenciado o aumento e a aceleração do ritmo da desindustrialização, que, claro, não podemos esquecer, na verdade, começou no final do século XIX. Esse é o desenvolvimento inevitável do capitalismo à medida que se torna capitalismo monopolista. A Grã-Bretanha é, de fato, a mais avançada nesse aspecto. Temos a indústria menos produtiva restante em nosso país, que já foi a oficina do mundo. Praticamente não produzimos nada. Nossa economia inteira se tornou essencialmente parasitária. A economia britânica é basicamente um corpo parasitário sobre a economia global. Em vez de haver bolsões de parasitismo, como identificado por Lenin, esses bolsões agora se estenderam para quase todo o país. Há tão pouca coisa que ainda produzimos aqui. O parlamentarismo está perdendo sua influência sobre a mente da maioria dos trabalhadores mais pobres da Grã-Bretanha. Vou te dar um exemplo. Na última eleição em que os conservadores estavam no poder há, 13 anos ou algo assim, eles estavam completamente desacreditados e odiados por todos. Porque, obviamente, a vida tem piorado e eles estavam à frente do governo enquanto isso acontecia. Eles têm sido a face de enormes políticas de austeridade desde 2008. E supervisionaram a implementação de um regime muito mais duro para os trabalhadores em termos de precarização e instabilidade do trabalho. Então as pessoas estão em contratos de 0 hora, sem condições de trabalho adequadas, sem salário, sem férias, sem licença médica, sem aposentadoria. Assim, a vida profissional das pessoas ficou muito mais difícil. Elas trabalham ou horas de mais ou horas de menos e, de qualquer forma, não ganham o suficiente para viver. Muitas pessoas empregadas recebem benefícios. Muitas pessoas empregadas usam bancos de alimentos. Muitas pessoas empregadas estão em situação de rua. Então, temos aqui uma enorme crise em desenvolvimento, uma crise de pobreza, uma crise de fome, uma crise de falta de moradia, uma crise de trabalho. E os sindicatos e a liderança do Partido Trabalhista facilitaram completamente que tudo isso acontecesse ao longo das décadas. Então, as pessoas da classe trabalhadora realmente perderam a fé no sistema bipartidário ou na ideia de que o Partido Trabalhista é uma alternativa real, apesar do fato de que existe uma enorme máquina logo fora do Partido Trabalhista. Pessoas que se autodenominam socialistas e comunistas, mas que são comunistas, revisionistas e socialistas trotskistas, que basicamente trabalham para captar pessoas que estão saindo da órbita do Partido Trabalhista e meio que empurrá-las de volta, dizendo não, 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 a gente só quer se livrar dos conservadores e aí tudo vai melhorar. Então eles trabalharam muito duro na última eleição, dizendo para todo mundo, não, 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 a gente só vai se livrar dos conservadores e aí tudo vai melhorar. Apesar disso, na verdade, a participação naquela eleição foi realmente baixa. E se você não olhar apenas para o cadastro eleitoral, mas para a população acima de 18 anos, e há uma disparidade crescente entre esses dois números agora no Reino Unido, há muitas pessoas que nem sequer estão no cadastro eleitoral. Por um lado, estar no cadastro eleitoral te coloca na linha de frente para impostos. Por outro lado, há pessoas que pensam, não me importo, não faz diferença em quem você vota. Então, o cadastro eleitoral não inclui todo mundo que é elegível para votar.
Mas se você olhar para a população adulta acima de 18 anos no Reino Unido, verá que cerca de metade deles realmente não votou na eleição geral. E apenas 18% deles, 1/8, votaram no Partido Trabalhista e na esquerda. Por causa da forma como o sistema está estruturado, a classe dominante conseguiu manipular isso para que o Partido Trabalhista obtivesse uma supermaioria no parlamento, podendo alardear isso como uma vitória esmagadora. Mas, na verdade, apenas 18% dos adultos no Reino Unido votaram no Partido Trabalhista para que eles conseguissem isso. Então, há uma verdadeira crise de legitimidade para os políticos britânicos e para o parlamentarismo britânico. Dá para ver, neste momento, que o Partido Trabalhista se tornou ainda mais tóxico desde então por causa do que tem feito em relação à austeridade interna e também pelo que tem feito em relação a crimes de guerra no exterior, em particular a facilitação, cooperação e participação no ataque genocida a Gaza. Simultaneamente, junto a isso, houve uma repressão à liberdade de expressão e ao direito de protesto no país. Tudo isso tornou o Partido Trabalhista extremamente tóxico. Quase não há chance de que eles consigam se reeleger na próxima eleição. A classe dominante busca uma maioria estável no parlamento, porque se houver um partido com maioria, eles conseguem aprovar suas leis com relativamente pouca dificuldade. Fica muito difícil quando há um parlamento dividido e são necessárias negociações o tempo todo para aprovar legislações. Por isso, eles preferem que um partido de maioria estável esteja no governo. Vemos agora que estão sendo criadas forças, onde essencialmente o que está acontecendo é que a ala esquerda do Partido Trabalhista está sendo reconstituída fora do Partido Trabalhista, mas sua função continua a mesma, certo? Esse é o tipo de coisa do seu partido. E então temos a ala direita do Partido Conservador sendo reconstituída fora do Partido Conservador. E isso é o Reform. Esses dois estão sendo apresentados ao público na esperança de que possam ser trazidos de volta ao campo eleitoral. O desejo e a esperança de que as coisas vão melhorar através do voto. Se ao menos a pessoa certa estiver no comando e for um novo partido, e tudo estará resolvido. Mas, na verdade, já vimos essa história antes. No Reino Unido, não vimos tanto disso. Mas em toda a Europa, vimos o colapso dos principais partidos social-democratas do pós-guerra e sua substituição por novas organizações, ou seu complemento por novas organizações mais à esquerda. E toda vez que eles chegam perto de fazer algo que parece realmente incomodar o imperialismo ou contrariar a agenda da classe dominante, eles cedem e acabam sustentando justamente as forças que deveriam ter sido criadas para combater. Vimos isso com a nova frente antifascista, ou seja, lá como se chamavam na França, não foi? Não faz tanto tempo, eles acabaram apoiando exatamente o establishment que prometiam aos seus seguidores que seriam uma alternativa. Vimos isso com Syriza na Grécia. Eles chegaram bem perto, não foi de dizer não, porque o Partido Social Democrata, o PASOK, entrou em colapso. Houve uma pressão da União Europeia para impor a mais horrível austeridade à Grécia. A classe trabalhadora grega votou no Syriza, porque o Syriza prometeu que eles poderiam votar sobre sair da União Europeia e rejeitar os termos dessa austeridade que poderiam ter soberania e não serem transformados, essencialmente, em uma espécie de semi-vassalos da UE. E o que aconteceu? Elegeram um governo Syriza. O Syriza realizou um plebiscito, um referendo sobre os termos do resgate financeiro. Foi isso, obrigado, eram os termos do resgate. O povo votou para rejeitá-lo. O Syriza cedeu e aceitou mesmo assim. Então, toda vez vemos o mesmo padrão. Agora, quando se trata da Grã-Bretanha, já vimos o projeto Corbyn, certo? Toda a falsa esquerda na Grã-Bretanha, que se autodenomina socialista e comunista, vem nos dizendo, desde 1945, e, na verdade, eles têm feito parte de uma conspiração bastante criminosa para embalar a classe trabalhadora em uma falsa sensação de segurança sobre o que conquistaram após a Segunda Guerra Mundial, minar sua consciência de classe,
tirar seu espírito revolucionário e dizer, olha, tudo o que temos agora, tudo o que precisamos fazer é continuar votando no Partido Trabalhista e pressionando o Partido Trabalhista para ter políticas de esquerda e um líder de esquerda e um pouco de pressão das ruas. E nós vamos, passo a passo. Nós vamos encontrar esse caminho para o socialismo que não exige revolução e pode ser alcançado através do Parlamento Britânico, de todas as instituições, o Parlamento Burguês Britânico. Dizem aos trabalhadores desde 1945 que esse é o veículo para trazer o socialismo à Grã-Bretanha. Claramente isso não é verdade. Claramente eles abandonaram qualquer compreensão que já tiveram de Lenin e do leninismo e da análise socialista em geral. Mas, ao fazerem isso, o programa máximo de todas essas organizações, e o motivo pelo qual, apesar de aparentemente terem filosofias diferentes, todas trabalham tão bem juntas, é porque por trás de todas essas diferenças aparentes, elas tinham um programa real que era continuar votando no Partido Trabalhista e pressionar por um líder de esquerda. E o líder de esquerda do Partido Trabalhista era como o Santo Grau. E isso nunca iria acontecer. Então, de repente, aconteceu. E lá estavam eles com seu líder de esquerda no Partido Trabalhista. Basicamente, seu programa máximo entrou em vigor. E o que vimos? Bem, nosso partido escreveu uma análise muito útil sobre o que aprendemos com o Projeto Corbyn. Mas, tendo aprendido isso, acho criminoso tentar manter os trabalhadores ocupados repetindo o exercício, só que, você sabe, numa forma organizacional um pouco diferente. É exatamente a mesma coisa de novo. Mesmo que eles não estivessem apenas tentando criar outro partido de social-democracia que diz, vamos consertar as coisas através das eleições, o que não é possível. Então, eles já estão mentindo para a classe trabalhadora. Mas levantar-se, sabe, reunir todos em torno de Jeremy Corbyn, que já demonstrou ser absolutamente incapaz de resistir à propaganda da classe dominante diante de seus ataques políticos e econômicos, nós vimos o que Jeremy Corbyn fez. Uma coisa que especialmente o movimento de solidariedade à Palestina e o movimento anti-sionista devem levar totalmente em conta é o papel que a liderança de Jeremy Corbyn desempenhou ao facilitar as expulsões sionistas de membros do Partido Trabalhista. Foi enquanto Jeremy Corbyn era líder do Partido Trabalhista que ocorreu a mais cruel purga de membros pró-Palestina do Partido Trabalhista. Até mesmo eminentes parlamentares para que essa pró-Palestina, que os poetas antissemitas, incluindo ele mesmo, certo? Bem, ele foi rotulado como antissemita. Ele não foi expulso do partido. Mas em vez de se posicionar e dizer, isso é um absurdo, essas acusações têm motivação política e antisionismo não é antissemitismo, ele apenas disse, desculpa. Ele deixou que todas as pessoas próximas a ele fossem expulsas. Ele permitiu que vários de seus membros leais fossem expulsos. E ele facilitou a introdução ou a aceitação pelo Partido Trabalhista da definição de antissemitismo da IARA, que basicamente diz que, então, IARA, para quem não sabe, é a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. É uma organização sionista. E eles criaram uma definição de antissemitismo que vem promovendo agressivamente junto a governos e instituições estatais em todo o Ocidente. E é uma completa mentira. O que essa definição diz não é que o antissemitismo é o ódio aos judeus simplesmente por serem judeus. Eles basicamente confundiram antisionismo com antissemitismo. Disseram, se você critica Israel, você é antissemita, certo? Então, essencialmente, transformaram a solidariedade à Palestina em algo antissemita. E o Partido Trabalhista, sob Jeremy Corbyn, aceitou essa definição de antissemitismo, o que então facilitou a implementação disso pelo governo ou pelo Estado em todos os partidos políticos burgueses. E uma série de instituições estatais, hospitais, conselhos, escolas e universidades passaram a adotar isso. E Jeremy Corbyn teve um papel crucial nesse processo.
Agora estamos vendo os resultados disso, porque agora temos leis pelas quais membros do meu próprio partido foram presos e acusados sob a legislação de crimes de ódio por venderem um livro sobre sionismo e ouvirem, não, isso é discurso de ódio, você não pode fazer isso. Tudo isso faz parte de um processo no qual, infelizmente, Jeremy Corbyn foi profundamente cúmplice, facilitando esse ambiente no qual atualmente temos que trabalhar. Você quer dizer que nefroitige cumplicidade? Bem, ele não foi apenas ineficaz, ele aceitou a definição da IAIA, ele não ficou apenas meio perdido, ele aceitou. E isso permitiu que fosse aceita em vários outros lugares. Então, em muitos pontos de princípio importante, ele simplesmente cedeu à pressão, voltou atrás e fez uma reviravolta. Uma das razões, na verdade, o que acho interessante sobre toda essa coisa de seu partido é que há muitos aristocratas do Labour, tipos de sindicalistas, trotskistas que estão por aí agindo como se fosse a segunda vinda do Messias e querendo que isso seja um grande acontecimento. Mas a massa de trabalhadores pobres na Grã-Bretanha virou as costas para Jeremy Corbyn há muito tempo e realmente não tem interesse nesse partido. E um dos principais motivos para isso foi sua reviravolta em relação ao Brexit. Após o referendo do Brexit, ele inicialmente disse que o resultado deveria ser respeitado e que deveríamos trabalhar para conseguir um acordo decente para a classe trabalhadora ao sairmos. Depois, sob pressão da classe dominante e de seus agentes dentro do partido, ele basicamente cedeu. Na eleição de 2019, ele entrou com uma plataforma das mais ridículas. Vamos fazer um segundo referendo e vamos recomendar que as pessoas votem contra a saída da UE, essencialmente. Para os trabalhadores que votaram pelo Brexit e passaram 3 anos e meio assistindo ao que foi basicamente uma ocupação parlamentar, onde todo o parlamento estava unido, tentando descobrir como não fazer o Brexit, isso era inaceitável. E foi só isso que eles fizeram, literalmente por 3 anos e meio. Eles só discutiram sobre os detalhes de diferentes maneiras de fazer o mínimo possível para implementar o Brexit ou para tentar reverter completamente, ou fingir que estavam implementando, mas da forma menos eficaz possível, um Brexit que não era de verdade. E sabe, foi por isso que Boris Johnson foi eleito em 2019, porque ele chegou à eleição com um único slogan: fazer o Brexit acontecer. Mas Jeremy Corbyn basicamente sabotou suas chances de vencer aquela eleição ao se voltar contra a maioria do povo britânico que havia votado pelo Brexit e estava tão irritada ao ver como sua decisão estava sendo completamente ignorada. Tem havido um grande debate nos Estados Unidos sobre isso, o Partido Democrata ou um terceiro partido, ou nenhum partido, certo? E enquanto você falava, tive reações semelhantes em alguns aspectos. Eu diria que há um setor da esquerda que diria que concorda completamente com o que J. Brar disse. Eles aceitariam todas essas coisas, mas diriam, não perca tempo com política eleitoral, política parlamentar. Uma vez a cada 4 anos, ou seja, lá quando for, se houver um momento e seu partido tiver chance de ganhar, vá votar no seu partido. Isso não deve ser o seu foco, mas vá lá. Go vote for your party. That should not be your focus, but go there. Because after all, your critique could say that if you... Porque afinal de contas, sua crítica diria que se você não os apoia durante os processos parlamentares, ou na França, por exemplo, se você não apoia o LFI de Jean-Luc Mélenchon, ou na Alemanha, se você não vota, talvez eles tenham uma variedade de opções, digamos, de Linke, ou sabe, Sarah Wagenknecht. E eu não sei qual é sua opinião sobre o Partido Socialista Operário de Pedro Sánchez. Mas efetivamente, o que estou dizendo é, para ser bem provocativo, se você não está votando na maior alternativa, o que o Partido Comunista da Grã-Bretanha, um partido muito, muito pequeno, e estou sendo deliberadamente provocativo aqui, com todo respeito, o que vocês fariam sozinhos? Bem, nós não vamos fazer nada, não é? Quem vai fazer algo é a classe trabalhadora.
E essa ideia de que, se você não está envolvido na eleição, você é irrelevante, isso também, sabe, é basicamente repetir todo o mito do parlamentarismo burguês, que diz esta é a nossa democracia, é assim que você muda as coisas. Mas existem certos fatos que toda a esquerda precisa entender, assim como a classe trabalhadora precisa entender, que é, desde que a classe trabalhadora recebeu o direito ao voto em massa, no caso da Grã-Bretanha, que foi realmente após a Primeira Guerra Mundial, houve uma transferência da tomada de decisões para fora do parlamento. Então, se você realmente olhar para o parlamento, poderia enchê-lo com 600 Karl Marx. Eles estariam no comando do poder na Grã-Bretanha? A resposta é não. Certo? Então, do meu ponto de vista, eu acharia útil participar de eleições quando, em primeiro lugar, houvesse de fato uma demanda da classe trabalhadora por candidatos comunistas. Bem, neste momento não existe essa demanda. Então, temos que, precisamos construir isso. Não faz sentido se candidatar como comunista, sabe? Mas, se houvesse uma demanda real por candidatos comunistas, o papel do candidato comunista seria ajudar a abrir os olhos das pessoas para a futilidade de todo esse processo, porque vocês estão nos elegendo aqui, mas não temos poder algum, e mostrar como os mecanismos funcionam, como o poder está sendo exercido em outros lugares e como todos esses parlamentares estão sendo subornados por vários grupos de lobby e estão sob o controle de diversos interesses. Os procedimentos são manipulados e todo esse circo é, quase como em O Mágico de Oz, você puxa a cortina do circo e mostra o que realmente está acontecendo. Então, o papel de um comunista é expor o parlamentarismo burguês e apressar o dia em que a massa dos trabalhadores se afaste dele de uma vez por todas. Não é para chegar para os trabalhadores e dizer: vocês sabem, todos esses partidos são horríveis, mas o nosso partido vai fazer melhor. Fazer o que melhor? Administrar o imperialismo britânico melhor. É para isso que você está se candidatando. Por favor, posso ser autorizado a administrar o imperialismo britânico melhor do que o último grupo? A ideia de que você vai impedir o imperialismo britânico de ser imperialismo britânico através do parlamento burguês imperialista britânico, isso é um mito que precisa ser quebrado. E sim, você está certo, somos muito, muito pequenos. Mas as pessoas estão aprendendo isso através de suas experiências de vida. E, portanto, quando dizemos a verdade para elas, a verdade faz sentido para elas. Agora, se começarmos a contar mentiras só para conseguir votos, ou, começarmos a embarcar em todo tipo de projeto. Olha, eu já estive envolvido em projetos eleitorais. Não é como se eu tivesse essa postura absoluta de nunca jamais fazer nada eleitoral. Mas eu sempre estive lá com o objetivo de tentar conectar minha mensagem com a classe trabalhadora. Então, às vezes, você pode participar de um processo eleitoral simplesmente porque é uma oportunidade de encontrar pessoas em um momento em que elas estão dispostas a conversar com você. Já passamos por períodos tranquilos em que os trabalhadores realmente não queriam falar de política com você. E era quase como se eles só reconhecessem seu direito de falar de política com eles na época das eleições. Mas, na verdade, acho que esse tempo já passou. Há tanta crise e tantos problemas que os trabalhadores enfrentam diariamente que, na verdade, se você simplesmente montar uma barraca na rua e conversar com as pessoas que passam, elas estão prontas para falar de política. Você pode bater na porta das pessoas. Elas têm muito a dizer. O que lhes falta é a sensação de que existem organizações que realmente falam por elas. O motivo pelo qual a direita consegue atrair tantas pessoas desfavorecidas e da classe trabalhadora pobre é que eles promovem uma narrativa muito plausível para explicar o motivo do declínio e da decadência da sociedade britânica e do padrão de vida britânico. Basicamente, eles têm um programa de um único ponto, que diz que a culpa é dos imigrantes. E essa mensagem é amplificada por toda a imprensa burguesa, por toda a máquina burguesa. Todo o partido burguês diz, sim, a imigração é um problema, e então discutem sobre os detalhes de como resolver o problema.
about the fine details of how you fix the problem, but because it's endorsed from left to Mas right, como isso é endossado da esquerda à direita e em todo o espectro da mídia burguesa, é muito fácil de vender. E as vozes da extrema-direita, assim chamadas, também são amplamente amplificadas em nossa mídia. Elas têm espaço em todos os lugares. E isso acontece justamente porque estão servindo a classe dominante ao captar trabalhadores desiludidos e tentar convencê-los de que existe uma maneira de consertar o sistema, fazendo-os acreditar que seus problemas serão resolvidos se, por exemplo, todos os imigrantes forem expulsos. O que, claro, é um absurdo. Mas as pessoas que realmente poderiam dizer algo diferente para eles são como o meu partido. Por que o meu partido é tão pequeno? É porque o mundo da mídia burguesa finge que não existimos. E eles são muito eficazes em silenciar a voz e a análise que precisamos apresentar. Mas, na medida do possível, precisamos absolutamente fazer com que as pessoas saibam que estão sendo enganadas. As pessoas que fingem ser amigas delas não são suas amigas. As pessoas que realmente servem ao inimigo de classe, aquelas que espalham essa retórica anti-imigrante entre elas, estão incitando-as contra outros trabalhadores. E toda a função de colocar trabalhadores contra trabalhadores é para que aqueles que estão enriquecendo às custas de todos vocês possam permanecer no poder, continuar explorando todos vocês, mantendo-os desorientados, confusos e direcionando sua raiva para o lado errado. Justo. Então você provavelmente diria que faria campanha contra, ou talvez não exatamente contra, mas que levantaria um ponto contra, digamos, o seu partido. Sim, eu não acho que eles estejam oferecendo algo útil para alguém. Acho que estão oferecendo ilusão. E mais do que isso, na verdade, nesse momento eu considero, honestamente, Jotman, considero meio criminoso tentar convencer as pessoas de que a política burguesa vai entregar algo para elas, justamente quando elas estão percebendo que não vai. E além disso, quando você olha para todas as crises profundas e urgentes que os trabalhadores enfrentam agora, que são urgentes e precisam de atenção imediata. Seja o genocídio que exige ação urgente, ou a crise da moradia, ou a crise da fome, ou a crise do emprego, ou todos os problemas que afetam os trabalhadores e que precisam de uma resposta urgente, que exigem que a gente descubra como se organizar e usar nosso poder coletivo. Livrem-se das lideranças que estão nos amarrando ao sistema imperialista e usem de fato nossa organização de massa para que nós, enquanto classe, possamos exercer nosso poder e começar a lutar por nós mesmos. Isso é urgente. O que eles estão dizendo para as pessoas? Cadastre-se na nossa lista de e-mails, participe de algumas reuniões e vamos nos organizar para as eleições gerais de 2029. Na verdade, isso é uma empreitada criminosa. Primeiro, por semear falsas esperanças. E segundo, por manter as pessoas ocupadas sem fazer nada enquanto a classe dominante continua com sua política de nos empurrar para a Terceira Guerra Mundial, cometendo genocídios. E a Palestina não é a única. Pergunte aos iemenitas, pergunte aos sírios, certo? Pergunte aos libaneses, pergunte aos congoleses. Cometendo todos esses genocídios agora mesmo diante dos nossos olhos e pressionando cada vez mais as condições dos trabalhadores em casa e reprimindo todos aqueles que tentam se levantar e impedir qualquer uma dessas coisas. Tudo isso exige que a classe trabalhadora se organize urgentemente em seu próprio interesse para parar tudo isso imediatamente e começar a lutar por si mesma. A ideia de uma abordagem meio indecisa, onde todo mundo se reúne e faz sua listinha de desejos de como gostaria que o mundo fosse, e senta numa sala para conversar sobre como podemos construir uma organização parlamentar a tempo de 2029. Isso é, na verdade, um desvio criminoso do verdadeiro desejo das pessoas de resolver os problemas que enxergam. Preparei uma última pergunta. Quero respeitar seu tempo, então sinta-se à vontade para respondê-la de forma tão concisa quanto quiser. Você tem algo a dizer sobre política identitária?
Estou trazendo isso porque, especialmente no Ocidente, estamos vendo dois tipos de extremos. Há uma mobilização da extrema-direita que não aceita nenhum tipo de agenda sobre não discriminação com base em gênero, sexo, raça, etc, etc. Isso mesmo por small, e ser realmente ser racista é vez, sabe, por meio sua cultura ou for. Protecting your culture or whatnot. And then on the other hand, we have the identity E então, por outro lado, temos a política de identidade, que não tem sido útil, para dizer o mínimo, ou pode-se dizer que tem sido uma ideologia completamente da classe dominante. Eu não tenho uma posição muito forte sobre isso, já que moro na Índia, onde essas não são as questões mais importantes, mas nossa plataforma é global, e temos muitos espectadores do norte global também. E, ao ler o manifesto do seu partido, vi algo sobre política de identidade. Então, se você puder encerrar essa conversa, compartilhando suas opiniões sobre política de identidade e como a esquerda deveria enxergar toda essa questão da política de identidade. Claro. Bem, na verdade, eu escrevi um pequeno livro sobre isso chamado Política de Identidade ou Política de Classe, porque você está certo. A política de identidade é algo que foi especialmente promovido nas universidades, mas que agora basicamente se tornou, como você disse, uma ideologia burguesa que vem de fora. Eles pegaram temas ou demandas do programa socialista e os distorceram e inverteram completamente, de modo que deixam de ser o que eram e passam a ser algo que mina a coerência e a coesão do movimento socialista da classe trabalhadora. Então, eles têm sido absolutamente tóxicos para a classe trabalhadora. Mas é claro que a reação ao falso antirracismo não deve ser então o racismo está ok. E é aí que entra a mais nova versão de tudo isso, o enquadramento de tudo como guerra cultural, onde, na verdade, ambos os lados representam ideologias da classe dominante. E somos levados a escolher um lado ou outro, sendo que ambos foram selecionados e são liderados por membros ou setores da classe dominante. Portanto, não podemos cair nessas armadilhas também, certo? Por exemplo, o feminismo burguês não se trata realmente da libertação da massa de mulheres de suas condições de cidadãs de segunda classe, com os encargos extras que a sociedade de classes impõe. O feminismo burguês é a demanda de que uma certa camada de mulheres na sociedade tenha acesso igual aos cargos mais altos, aos direitos de propriedade e a todo o resto. Mas isso não impacta a vida da maioria das mulheres da classe trabalhadora, que ainda permanecem na mesma posição em que sempre estiveram. Então, para nós socialistas, reconhecemos que a questão das mulheres é fundamentalmente uma questão de classe. A raiz da opressão das mulheres está na sociedade de classes, e isso só será revertido ao superarmos a sociedade de classes, substituindo-a por uma sociedade socialista. É por isso que a questão das mulheres sempre foi uma questão socialista. O mesmo acontece com a questão do racismo. O racismo é fundamental para o imperialismo. O imperialismo precisa do racismo. Ele precisa de ideologias racistas para justificar sua colonização no exterior, suas guerras no exterior. Ela precisa ser capaz de apresentar os povos que são vítimas de sua agressão como se, de alguma forma, não fossem realmente humanos. De alguma maneira, eles merecem seu destino ou são incapazes de se desenvolver de forma civilizada por conta própria. Eles precisam da nossa intervenção ajudadora para se desenvolverem no mundo. Mas, além disso, o racismo é necessário internamente para dividir a sociedade. Precisamos dividir trabalhadores contra trabalhadores. É uma ferramenta muito primária da classe capitalista. Marx e Engels identificaram isso entre a população britânica na época da migração em massa de irlandeses para a Grã-Bretanha. Assim, ao mesmo tempo em que estavam levando os irlandeses à fome durante os anos da Grande Fome, um grande número de imigrantes irlandeses chegava à Grã-Bretanha. E mesmo antes disso, na verdade, mas através do processo de colonização e supressão da Irlanda e da desapropriação do campesinato irlandês, muitos deles foram para cidades industriais britânicas como mão de obra barata.
Eles construíram grande parte da infraestrutura da Grã-Bretanha, na verdade. Construíram os canais, construíram as ferrovias. Eles eram uma mão de obra barata e altamente explorável. Eram altamente exploráveis na Irlanda e continuaram sendo em solo britânico. E a classe dominante britânica usou a posição deles como força hiperexplorável para criar tensões entre a classe trabalhadora. Marx e Engels identificaram corretamente que esse era o segredo do poder ou da estabilidade do domínio burguês na Grã-Bretanha. A capacidade de manter a classe trabalhadora ocupada lutando entre si. Certo. Os trabalhadores irlandeses odeiam os trabalhadores ingleses. Os trabalhadores ingleses odeiam os trabalhadores irlandeses, sabe? E eles estão sempre se menosprezando ou desprezando uns aos outros por diferentes motivos. E ele fala sobre como a mídia teve um papel realmente importante nisso. Todas as instituições culturais e estatais espalhavam sistematicamente todo tipo de desinformação e discriminação contra os irlandeses por vários motivos falsos. Diziam que eles eram assim, que eram preguiçosos, burros, católicos, desleixados, que tinham filhos demais, que a pobreza deles era culpa deles mesmos, basicamente. E vemos os mesmos padrões hoje. O que é importante reconhecer sobre a forma como o racismo é usado pelo imperialismo é que eles sempre precisam dele, mas o alvo pode mudar. Você não saberia, se crescesse na Grã-Bretanha hoje, que os irlandeses costumavam ser o principal alvo do racismo inglês, ou racismo britânico. Hoje os irlandeses foram essencialmente assimilados e temos outros alvos. Já tivemos indianos e paquistaneses como alvo. Já tivemos afro-caribenhos como alvo, já tivemos, sabe, poloneses e europeus do leste como alvo. Hoje é principalmente a islamofobia. E se você quiser entender por que o alvo muda, principalmente precisa olhar para onde as guerras estão sendo travadas. Hoje, a islamofobia anda de mãos dadas com o foco das guerras no Oriente Médio desde 1991 e a queda da União Soviética. E isso é algo que remete ao que estávamos dizendo antes. Você mencionou como a queda da União Soviética permitiu o saque. O saque dos territórios soviéticos foi algo que restabilizou o sistema, mas eles também conseguiram saquear o resto do mundo. E claro, foi a queda da União Soviética que facilitou isso. A União Soviética havia sido uma força protetora para povos de todo o mundo, dando-lhes a capacidade de enfrentar o saque imperialista e de ter alguém ao seu lado, caso quisessem tentar um desenvolvimento soberano. Além disso, o movimento trabalhista contra a burguesia do próprio Sul global, porque a União Soviética financiou muitos dos movimentos sindicais no Sul global. Então, houve um grande retrocesso para toda a humanidade, na verdade, a queda da União Soviética, uma crise muito profunda em nosso movimento, um grande revés. Mas não é o fim da história, como nos disseram. É um revés, mas você sabe, inevitavelmente a maré revolucionária volta a subir. E é isso que estamos vivendo hoje. Mesmo enquanto os imperialistas afundam em uma crise cada vez mais profunda, o que torna sua sanha de guerra inexorável e seu impulso por austeridade brutal e severo em casa, ao mesmo tempo vemos uma ascensão da maré do movimento revolucionário. Então há uma possibilidade real neste período. Mas a política de identidade, voltando à sua pergunta, a política de identidade é outra arma que a classe dominante usa para dividir os trabalhadores uns contra os outros. Você tem essas, sabe, hierarquias de opressão. Você tem essa ideia de antirracismo que não é o racismo divide os trabalhadores e por isso devemos nos unir e combatê-lo, devemos lutar contra o sistema imperialista que precisa do racismo. Em vez disso, você tem esse tipo de luta por direitos raciais dentro do capitalismo, o que em si é, no final das contas, um oxímoro. Não se pode ter igualdade dentro de uma sociedade desigual. O capitalismo é uma sociedade construída baseada na desigualdade e que a cada dia agrava ainda mais essa desigualdade. Portanto, a demanda por igualdade dentro de um sistema essencialmente desigual é ilusória. É um alvo imaginário que você está perseguindo. É como se você estivesse pedindo igualdade perante a lei.
You're sort of asking for equality before the law. That's the best kind of equality that the bourgeois... Esse é o melhor tipo de igualdade que o sistema burguês pode te oferecer. Mas você não tem acesso igual à lei. Então é tudo formal, uma abordagem formalista para uma questão séria. Se você realmente quer igualdade de oportunidades genuína para os trabalhadores e igualdade de tratamento para os trabalhadores, é preciso acabar com esse sistema desigual e explorador. Por isso, combatemos a política de identidade, mas não vamos seguir o caminho do wokismo. Ou, bem, a política de identidade acabou gerando esse tipo de wokismo. Eu realmente não gosto dessa palavra, mas ela é muito popular, as pessoas sabem do que você está falando. Então, não apoiamos essas medidas falsas para enfrentar a desigualdade sem enfrentar o capitalismo. Sabe, é tudo uma bobagem. Por outro lado, isso não significa que essas demandas estavam erradas. A demanda pela libertação das mulheres, a demanda pelo fim do racismo e da hiperexploração, essas são demandas corretas. A questão é reconhecer que elas só podem ser alcançadas por meio da Revolução Socialista. É por isso que fazem parte do programa socialista e todo o trabalho dos partidos comunistas é ajudar os trabalhadores a reconhecerem isso e trabalharem juntos por esse objetivo. Em vez de se deixarem envolver nesses tipos de debates de guerra cultural, onde essencialmente você está permitindo ser colocado contra outra parcela dos trabalhadores. E nessa situação, só a classe dominante sai ganhando. É como acontece na Grã-Bretanha agora. Sabe, estamos vendo protestos anti-imigração acontecendo do lado de fora do que chamam de hotéis para migrantes. Agora, esses hotéis para migrantes são um golpe horrível, criado para beneficiar grandes proprietários corporativos, onde hotéis decadentes são deixados cair aos pedaços. Mas seus donos recebem uma quantia enorme de dinheiro para abrigar, e uso esse termo muito livremente, porque basicamente são prisões a céu aberto misturadas com favelas para migrantes que chegam pelo sistema de asilo, mas cujos pedidos de asilo não são processados. E enquanto não são processados, eles não têm permissão para trabalhar ou ter qualquer vida. Então, são colocados nesses lugares. É basicamente uma prisão, mas com a porta aberta, entende? E é uma condição horrível, e eles não têm a possibilidade de viajar ou se integrar. Eles não recebem aulas de inglês. Eles não têm permissão para trabalhar, eles não estão... Você sabe, então é uma situação horrível em que são colocados. Mas então, provocadores são enviados para essas comunidades para dizer, você viu? Tem esses homens de pele escura andando por aqui e estão sendo hospedados em um hotel. Agora, nossa ideia de hotel, se você é um trabalhador comum, é como se fosse uma vida de luxo, certo? Claro, isso é um completo mal-entendido do que esses prédios realmente são. Os provocadores também estão sendo pagos pelo Estado para atiçar as pessoas, espalhar boatos sobre o que está acontecendo, dizer essas pessoas estão olhando para suas mulheres, estão olhando para seus filhos, estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso. E toda a função é deixá-los irritados e dizer, você sabe como sua vida está indo para o buraco. Você sabe como seus filhos não se sentem seguros e suas mulheres não se sentem seguras. Você sabe como as ruas estão cheias de buracos. Você sabe como não consegue marcar uma consulta médica. Você sabe como seus filhos não conseguem entrar em uma escola decente, etc, etc, etc. Tem imigrantes ali na esquina. E, sabe, essa confusão entre as duas coisas, como se uma fosse responsável pela outra. Então, trabalhadores revoltados, que sentem que suas vidas estão piorando, estão sendo desviados por provocadores para fazer essas manifestações em frente a hotéis de imigrantes. Agora, a realidade é que são manifestações pequenas, mesmo com todos os esforços do Estado para transformar imigrantes e solicitantes de asilo em bodes expiatórios, em especial. As manifestações tendem a ser bastante pequenas. Mas o que também acontece é que um grupo de trotskistas aparece e mobiliza uma contra-manifestação. E o que a contra-manifestação faz? Grita com as pessoas que estão na manifestação. Então, basicamente, você tem algumas pessoas ali dizendo, achamos que o racismo é ruim. E os trotskistas dizem, sim, venha e se opõe ao racismo.
E como nos opomos ao racismo, gritamos com as pessoas que foram trazidas pelos provocadores do outro lado e dizemos a elas o quanto são fascistas, terríveis e perversos. Seus desgraçados. É exatamente assim. Então eles só ficam gritando. O que eles não estão fazendo é ir lá, conversar com eles e dizer, olha, vocês estão sendo desviados, vocês estão sendo enganados por pessoas que, na verdade, querem usar vocês para salvar o sistema que criou todas essas condições. Vocês estão sendo enganados. Mas a questão é que, na minha opinião, as pessoas dos dois lados dessas brigas de rua foram desviadas. E no topo de ambos os lados, seja os provocadores contando histórias fantasiosas sobre os solicitantes de asilo ou os trotskistas dizendo que temos que ir lá gritar com essas pessoas para parar o fascismo. Ambas as lideranças são, na verdade, dirigidas pelas mesmas forças estatais. Existem provocadores dos dois lados. E nosso trabalho é conversar com as pessoas que eles mobilizaram e ajudá-las a enxergar isso. Portanto, precisamos igualmente dialogar com os trabalhadores pobres e revoltados que foram levados a acreditar que os migrantes são o problema deles. Assim como com as pessoas que acham que combater o racismo é a coisa mais importante que temos a fazer. E que a forma de fazer isso é gritar com quem nos dizem ser racista. Isso é o veneno das guerras culturais, o veneno da política identitária. E o papel dos comunistas é tentar ajudar as pessoas a perceberem como estão sendo manipuladas e por quê. Vamos encerrar por aqui, Joti. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigado pelo favor. De nada. Mais Simtingan. Tudo bem. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jotman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de se inscrever no canal. Don't forget to hit the subscribe button.